Olá, tudo bem? Hoje eu quero dar continuidade no meu projeto DDS-E, Diálogo Diário de Segurança com Muita Economia. E hoje a dica aqui vai ser Contagiros, a minha ferramenta de trabalho. E eu quero deixar aqui um recado para você, porque você precisa, principalmente quem trabalha com veículo automático, interagir o máximo possível com ele. Nesse caso aqui, esse veículo já está consumindo 2 litros a cada hora trabalhada só em marcha lenta. Em marcha lenta, gente, é um dos vilões para derrubar a média de consumo do motorista. Quero que você comece a perceber o quanto isso faz diferença. Neste caso aqui, 2 litros por hora, se você ficar só 10 minutos ligado este veículo, ele já consumiu uma lata de refrigerante em diesel em 10 minutos. É muito diesel jogado fora, gente. Outra coisa que é importante, se vocês forem pedir veículos novos, já tem montador oferecendo um opcional que chama Start Stop. Ele faz o quê? Ele desliga o motor quando você está em marcha lenta. Porque marcha lenta é um dos maiores vilões do consumo de combustível. E nesse caso você pode consumir aí 2.000 litros por ano. Por isso que você precisa interagir com o seu veículo e entender aonde está consumindo cada gota de combustível, cada gota de diesel aí na sua operação. Por isso você precisa entender todo o funcionamento da sua ferramenta de trabalho. E a sua ferramenta de trabalho está aqui, no Contagiro. E eu quero trazer toda essa informação técnica para o Contagiro. Então como é que eu vou fazer isso? Para isso eu preciso conhecer como o Contagiro funciona. Por isso que nós vamos dividir ele em 5 partes para ficar muito mais fácil para você. A primeira parte, como nós já falamos, é a marcha lenta que você deve evitar ao máximo. A segunda parte é a zona vermelha, que você não deve entrar nem acelerando, nem desacelerando. A outra parte é a parte do freio motor, que você vai usar em desaceleração para aumentar a potência de frenagem. A outra parte é a zona de potência que você deve evitar. Ou entrar somente quando você precisa de muito giro no motor. E a parte de trabalho, a faixa de trabalho é a faixa verde. Lá que vai estar a sua economia e a sua maior força que o motor diesel tem. É na faixa verde, lá que está a faixa de torque. Mas em resumo, você precisa trabalhar somente com 2 faixas. A faixa verde em aceleração e a faixa amarela em desaceleração. Então você tem praticamente 2 faixas de trabalho. Acelerou, está no torque, faixa verde. Desacelerou, vai buscar o ponto de alta potência do seu freio motor. E aí você vai evitar de usar o freio de serviço. Você sabe que usar o freio de serviço consome combustível. E usar mais tempo possível o freio motor. Então é assim que você vai trabalhar com esses 2 pontos. E dentro da sua faixa de trabalho, nós temos aqui o ponto extra econômico. Ele que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Quanto mais tempo você ficar nesse ponto extra econômico, mais você vai ter economia. E cada carro tem um ponto diferente. E como é que você vai achar isso aí? Você vai pegar o ponto de início da faixa verde e o ponto final da faixa verde. O ponto máximo menos o mínimo, neste caso aqui dá 500. 500 dividido por 3, eu tenho 166. O mínimo mais 166, 1166, arredondando 1.200. Neste caso, 1.200 é o melhor ponto para você trabalhar. Interagindo com o veículo, você vai trabalhar onde? No ponto extra econômico, mais um modo econômico. E aí, no seu dia a dia, nós temos algumas situações que você tem que prestar atenção. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que essas dicas, elas valem tanto para caminhão como para ônibus. A situação é a mesma. Numa reta, por exemplo, a única variável que eu tenho aqui se chama tonelagem. No caso do caminhão, ele vai variar mais porque eu trabalho com ele leve e com muito mais carga, um pouco diferente do ônibus. Outra coisa que eu posso trabalhar muito nas retas aqui se chama
inércia. Então nas retas você vai usar 1/3 da faixa verde, menor pressão do turbo possível e, se possível, usar o piloto automático. Nas subidas, a situação tem duas variáveis praticamente, o peso e a inclinação, tanto para ônibus como para caminhão. E aí você vai fazer a mesma coisa, buscar 1/3 da faixa verde e subir na baixa pressão da turbina. Aí você vai economizar muito, porque as variáveis que eu tenho aqui, a força da gravidade, ela não é variável porque todos os carros estão sujeitos à força da variável. Eu tenho, quanto mais inclinação, eu vou ter mais energia para gastar. E quanto mais peso, também mais energia, mais combustível. Então você precisa administrar as suas variáveis. Por isso que a sua aceleração tem que ser a mais constante possível. E nas descidas, você vai trabalhar o quê? Com as mesmas variáveis. Quanto mais peso eu tiver, mais rápido vai descer, porque a gravidade vai te empurrar para baixo. E com uma maior inclinação, a mesma situação. Aí eu vou buscar quem? O ponto do freio motor. Vou reduzir uma faixa, vou usar os freios auxiliares, o freio motor ou freio hidráulico, e, se possível, programe a sua descida. Aí vai ficar com muito mais segurança e com muito mais economia. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês aqui é que vocês precisam interagir principalmente com os veículos automáticos. A interação com o veículo automático, ele vai te trazer muita economia. Então, dirija sempre no modo econômico, sempre no sistema automatizado ou automático, interagindo manualmente. Então, por exemplo, aqui, ó, esse veículo já entrou no IC, que ele vai buscar a máxima economia, trabalhando a troca de marcha dentro da faixa verde. Este carro aqui, por exemplo, é um carro de diferencial médio, ou seja, o ponto extra econômico é no máximo aqui 78 antes de 80 km por hora. Então você precisa entender onde interagir com o veículo, no sistema automático ou manual. Então a todo minuto você precisa interagir com o seu veículo. Por quê? Porque aquele motorista que tira a média só no automático, provavelmente ele pode ser substituído a qualquer momento. Porque qualquer pessoa que entrar lá, qualquer motorista que entrar lá, vai fazer praticamente a mesma média. E o que eu quero dizer para vocês é o quê? Se você interagir com o seu veículo automático e tirar uma média melhor do que só andar no automático, eu tenho certeza que nunca esse motorista será substituído. E aí que está o seu desafio, buscar a máxima economia e utilizando os computadores, o seu jeito automático para buscar essa máxima economia. Esta que é a dica de ouro. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, se vocês praticarem as 17 habilidades e se você tiver alguns vícios desse, começar a eliminar um vício por semana, eu tenho certeza que a sua média vai melhorar muito. Então fica essa dica do DDSE, porque um motorista na extra econômica, ele dirige com muito mais segurança e com muito mais economia. Então a gente se vê nos próximos vídeos do DDSE. Até mais!